A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã de sábado, né, meus irmãos? Glórias a Deus aí, mais um dia, né, na presença do Pai, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje, meus irmãos, se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante. Amém? Tendo Jesus proferido essa parábola, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus chegou em Nazaré, foi pregar na terra onde ele viveu, que todos conheceu, né, ele crescendo, né, adolescente, criança, viu ele crescendo, viu o caminho dele, né, meus irmãos. Mas a incredulidade pegou o povo, né, meus irmãos? Rejeitaram a Jesus. Amém? E quantos hoje estão na presença de Deus, estão na casa do Pai, rejeitando a Jesus? Quantos, meus irmãos? Quantos estão cegos pelo seu próprio entendimento? Quantos estão como os fariseus, que estava com o Salvador da alma deles, que estava ali com aquele que podia curar, transformar, e os fariseus rejeitou a Jesus. Além de rejeitar, não acreditar, ainda perseguiram Jesus, até a ponto de levar ele para ser crucificado numa cruz. Meus irmãos, ali Jesus não foi crucificado pela palavra. Não, meus irmãos. Ali Jesus foi crucificado, meus irmãos, pela incredulidade. Amém, meus irmãos? Porque não acreditava ser ele o Filho de Deus. Amém? Meus irmãos, nós temos que crer em Deus. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. Amém? Mas temos que seguir os direcionamentos do Pai. Porque aonde há incredulidade, dúvida, amém? Nosso Deus não opera milagres, não traz bênção, não traz salvação, amém? O que o Espírito Santo quer dizer, meus irmãos, que temos que andar por fé e não por vista. Temos que crer para que nós venha entrar na porta estreita. Porque se nós não tiver fé, meus irmãos, nós não vamos obedecer os mandamentos de Deus, em primeiro lugar. Amém? Se nós não tiver fé, meus irmãos, quando
o nosso Deus nos dá um direcionamento de um caminho melhor, nós não vamos aceitar, nós vamos desviar, porque nós não acreditamos, amém? Nos direcionamentos do Pai. Nós vamos pelo nosso próprio conhecimento, amém? Então, se você está atrás de uma cura, está atrás de uma benção de Deus, está atrás da salvação, que esse é o intuito nosso, buscar a salvação eterna, né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se você está querendo uma cura, uma melhora no casamento, uma melhora na família, né, uma mudança de vida por completo, você tem que confiar na palavra e crer que Deus, ele pode fazer. Amém? Meus irmãos, se nós tiver paciência em esperar pelo Senhor, Deus faz, Deus transforma, Deus cura. Amém? Como Deus me curou da osteomielite. Foi fácil, meus irmãos? Não foi. Por quê? Porque esperar por Deus, nós, ser humano, meus irmãos, é a coisa mais difícil que tem na vida. É o quê? Esperar. A coisa mais difícil que foi para mim, meus irmãos, foi esperar o tempo de Deus na minha vida. Não vou mentir. Foi difícil, porque eu esperei 9 anos, meus irmãos. 9 anos se passaram e eu esperando. Mas por que eu esperei? Porque eu tinha fé que Deus é poderoso para me curar. Amém? Eu tive fé, meus irmãos. Teve dias que eu pensava que eu não tinha fé. O que eu estou fazendo? Eu não tenho tanta fé. Mas depois Deus me mostrou que a gente pode ter a fé pequenininha. Para Deus já está bom, porque Ele sabe o quanto que nós somos falhos, o quanto que nós somos fracos. Amém? E com aquela pequena fé, meus irmãos, pequena esperança, eu consegui chegar no milagre. Porque eu já tinha tomado todo quanto é tipo de antibiótico na veia e oral, via oral, e não tinha curado, meus irmãos. E Deus veio e arrancou com a mão a bactéria. Amém? Então, meus irmãos, o que Deus está te dizendo? Que aonde há fé, há transformação. Aonde há fé, tem cura. Aonde há fé, tem providência de Deus. Aonde há fé, existe salvação, existe portas abertas. Aonde tem fé, aonde tem obediência nos direcionamentos de Deus, há novos caminhos. Amém? Então, que nós venha a crer mais em Deus, meus irmãos. Confiar na palavra do Senhor, nas verdadeiras escrituras, que é de Gênesis a Apocalipse. Amém? Que nós venha a obedecer os direcionamentos de Deus, que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus, os seus mandamentos, meus irmãos. Você quer cura, você quer libertação, você quer ser abençoado por Deus, ande certo na palavra de Deus. Ande certo nos caminhos do Senhor. Ande certo, meus irmãos. Porque Deus, Ele faz. Mas temos que crer. Temos que acreditar. Amém? E lembre-se, aonde há incredulidade, não tem milagre, não tem bênção, não tem salvação. Amém? E quantos hoje estão dentro da igreja, né? E rejeitando a Jesus, porque obedece a palavra, mas não obedece os seus direcionamentos. Estão rejeitando Jesus. Quantos estão rejeitando o Espírito Santo? Porque não crê na revelação,
não crê em Cristo Jesus. Crê na palavra, mas não em Cristo. Que Ele pode salvar, que Ele pode mudar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Não rejeite a Jesus, mas creia na palavra que você vai vencer. Amém? Creia em Deus, que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, eu creio que você vai ser abençoado, porque você não vai rejeitar Jesus com sua incredulidade. Você vai tirar a incredulidade e crer mais na palavra e em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus.